São convidados do Dilema de hoje João Proença, antigo secretário-geral da UGT, Paulo Pedroso, sociólogo e antigo ministro do Trabalho, Margarida Balseiro Lopes, deputada do PSD, e ainda Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, que está connosco nos estúdios da TVE no Porto. Boa noite a todos, muito obrigada. Margarida Balseiro Lopes, tendo em conta estas declarações feitas esta noite por Rui Rio, não posso deixar de lhe pedir uma opinião. Esperava ver o seu partido neste momento mais focado no Partido Socialista do que nele próprio? Olha, antes de mais, boa noite. Eu acho que o período que vivemos é de alguma turbulência política, o que exige alguma serenidade da parte de todos os atores, sobretudo aqueles que têm a maior responsabilidade. E, portanto, no dia 28 de setembro, o Presidente do PSD e a Comissão Política desencadearam um processo eleitoral que ocorre de 2 em 2 anos e, portanto, é a democracia interna do PSD a funcionar. O Conselho Nacional, no dia 14 de outubro, marcou congresso, marcou eleições diretas para o próximo dia 4 de dezembro e, portanto, eu creio que temos todas as condições, porque esta data é já para acautelar uma eventual crise política que, de facto, veio a ter lugar. Há só a questão de, eventualmente, anteciparmos o Congresso ainda para o mês de dezembro e eu acho, honestamente, que todos aqueles que têm responsabilidade política deviam estar preocupados em oferecer e em preparar uma alternativa ao Partido Socialista, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam. Mas não é isso de todo que está a acontecer, nem no PSD, nem no CDS. Estamos a ver uma direita muito agitada à volta da sua própria liderança e de como é que vai resolver este problema. Parece-lhe que Rui Rio está, de alguma forma, aqui a exercer pressão também sobre o Presidente da República, quando diz que fará leituras políticas da data escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa para realizar legislativas antecipadas. Pois, eu confesso que não me revejo nesse tipo de condicionamentos que estão a ser feitos, ou essas tentativas ao Presidente da República. Há uns partidos que vão ser ouvidos amanhã, os parceiros sociais, haverá Conselho de Estado no próximo dia 3, a Assembleia da República tem ainda alguns diplomas muito importantes que têm ainda a discutir e de votar, e eu acho que o Presidente da República tem todo o tempo para, depois de ouvir todas estas pessoas, de marcar as eleições. É uma competência própria, é uma competência sua, e a democracia ganha se cada um souber qual é que é o seu papel. Paulo Pedroso, como é que olha para esta agitação que vai à direita numa altura em que era suposto ver, eventualmente, a direita contra a esquerda, no sentido político do termo, já a pensar no dia das eleições? Esta crise tem uma dimensão que é inesperada e, portanto, eu penso que nem o CDS, nem o PSD, seguramente nem o PS, imaginavam que esta crise fosse acontecer. Esta crise tem uma dimensão que é obrigatória. Os partidos que há 6 anos apoiavam o governo desentenderam-se e fizeram com que não haja orçamento, e tem uma dimensão que é facultativa, que é de como é que nós interpretamos o facto de não haver orçamento. Eu acho que o Presidente da República se precipitou naquela expressão quando disse que ia tratar de dissolver logo, porque a Margarida tem razão, o Presidente da República tem agora que avaliar. Em primeiro lugar, tem que avaliar se necessita de dissolver, uma vez que o Primeiro-Ministro não mostrou a intenção de se demitir. E em segundo lugar, Marcelo Rebelo de Sousa deixou bem clara a intenção de convocar eleições. Quando deve dissolver. Eu acho que o PSD tem estado a gerir isto muito em função dos seus calendários internos. Portanto, há uma série de intervenções que são relativamente absurdas. É absurdo que um candidato a líder do PSD peça para ir a Belém e vá em cima da crise, antes ainda do Primeiro-Ministro. É absurdo que um candidato a líder do PSD diga qual é a data das eleições que prefere. E é absurda esta declaração hoje de Rui Rio, que é ao seu estilo muito descontraído, mas que, no fundo, põe em causa a imparcialidade do Presidente da República. No fundo, o que Rui Rio hoje criou foi um processo de intenções ao Presidente da República, porque, no fundo, deixou claro que se o Presidente da República, na interpretação das suas obrigações, não dissolver o Parlamento de imediato, está a pensar nos cálculos internos do PSD. Repare, já houve outras situações em que o Presidente tinha tomado a decisão de dissolver o Parlamento e não o dissolveu de imediato. Foi o caso, por exemplo,
com Mário Soares. Portanto, Mário Soares, na sequência da eleição de Cavaco Silva, da demissão do vice-primeiro-ministro Mota Pinto, há uma dissolução da Assembleia, mas essa dissolução foi atrasada, pegando uma coisa, aliás, que a Margarida estava a dizer, de modo a que o Parlamento ainda aprovasse o Tratado da União Europeia. Evidentemente que não há aqui nenhum diploma com essa, digamos, com essa pressão e com essa força, mas objetivamente Rui Rio veio procurar criar mais do que uma pressão, criar um incidente de suspeição sobre a imparcialidade do Presidente da República. E nem sequer é sobre a imparcialidade face ao regime, é até sobre a imparcialidade interna do seu partido do PSD. Ou seja, agora quando Marcelo Rebelo de Sousa marcar a data das eleições, toda a gente vai tentar ler nessa data se ele está com Rui Rio ou com Paulo Rangel. Na prática, Rui Rio forneceu uma grelha de leitura, mas eu julgo que o Presidente teve culpa. Contribuiu para isso ao receber Paulo Rangel. Eu acho que o Presidente, em muitas circunstâncias, devia ter tido uma situação de maior reserva. O Presidente não consegue sair do palco e algumas vezes fica no palco em situações que não são adequadas ao perfil de intervenção do Presidente da República. João Proença, parece-lhe que, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu, de alguma forma, com as declarações que fez logo no início da crise orçamental, quando se começou a perceber que o orçamento poderia não passar, nomeadamente ao colocar de imediato em cima da mesa o cenário das eleições antecipadas? Isso condicionou, de alguma forma, o que se passou de seguida? Sim, é evidente que condicionou, e é evidente, quanto a mim, o Presidente da República, com a sua declaração, tentou chamar os partidos às suas responsabilidades, porque estava de cima da mesa que havia partidos que iam votar contra o orçamento e que podiam inviabilizar a passagem do orçamento. E o Presidente da República quis dizer: não podemos continuar nesta situação. Termos um governo que na prática não tem a maioria, que anda nas alturas do orçamento a negociar tudo e alguma coisa e não haver um diálogo político num período mais alargado. E, portanto, chamou os partidos à sua responsabilidade. Houve dois partidos que não ouviram nada e provocaram esta situação. O Bloco de Esquerda e o PCP, que agora tentam fugir às suas responsabilidades. E houve dois partidos que foram apanhados numa altura de guerras internas e que estão a tentar empurrar o problema, as suas guerras, para o Presidente da República, o que também não me parece legítimo. Eu acho que a questão central está de cima da mesa vai haver eleições. Vai haver eleições porquê? Porque, de facto, estava em causa um problema de governabilidade do país, num momento decisivo. Não podia haver esta situação no momento em que o orçamento é uma peça decisiva até para a utilização dos fundos comunitários. E agora a data das eleições. Agora, permita-me esse aspecto da data das eleições. Eu acho que a questão central está de cima da mesa, não são as guerras partidárias, é, de facto, o país e os portugueses. E há urgência na realização das eleições? Não, o Governo diz que está em plenitude de funções. E, portanto, não expõe esse problema de urgência, embora de uma maneira absurda aponta as eleições para princípios de janeiro. E, portanto, o problema central é que haja uma campanha esclarecedora que permita os portugueses votarem conscientes. O Presidente da República considerou, logo também nessas declarações iniciais, que seria muito grave se o país fosse para eleições antecipadas, precisamente porque estaria muito tempo sem um orçamento. E atirará esta situação, o próximo orçamento, para meados do ano que vem. E, na altura, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que isso teria consequências muito graves no ano que seria de recuperação económica, desejavelmente depois da pandemia. Não, é evidente que com as eleições, qualquer que seja o governo, o orçamento vai entrar em vigor lá para maio, junho, isso é evidente. Mas o problema é que, de facto, também não podemos fazer uma campanha eleitoral a começar no dia de Natal, ou envolvendo o Ano Novo. Isso não é uma verdadeira campanha eleitoral, é que nos preocupa minimamente com os portugueses estarem esclarecidos e poder apresentar aos portugueses quais são as devidas alternativas que estão de cima da mesa. Portanto, isso invalida a realização de eleições na primeira quinzena de janeiro? Não, inviabiliza claramente. Sim. Então trago se eu nem fiz as contas, as eleições, se, digamos, o debate político, a campanha eleitoral, começava no dia de Natal. Começava no dia de Natal, que era o ridículo máximo. Para não termos campanha no Natal, nem na passagem de ano, a campanha tem que ser em janeiro. Terá de ser na segunda quinzena, a partir da segunda quinzena de janeiro. Que a campanha terá que ser Nuno Botelho, boa noite, também para si, está connosco nos estúdios do Porto. Se vê urgência também na realização das eleições, pelo facto do país até lá estar sem um orçamento e, portanto, em duodécimos, e pelo impacto que isso pode ter ou não na recuperação económica e na gestão do país?
Boa noite. Eu de facto concordo em grande medida com aquilo que o João Proença acaba de referir. Eu acho que não há urgência absolutamente nenhuma. Acho que o país e a nossa democracia é suficientemente madura para, de facto, todos os timings serem cumpridos e todos os processos serem concluídos. Nós não estamos a discutir, e permitam-me só essa pequena correção do João Proença, de guerras internas. Nós estamos a discutir, talvez, disputas internas normais e legítimas dentro dos partidos e que existem em democracia e que acontecem. Se me permite essa pequena precisão aqui nessa questão. E, de facto, eu fui hoje com muita surpresa que vi o Dr. Rui Rio pôr sequer em causa a realização de eleições internas no seu próprio partido, quando foi ele que as marcou. E no fundo, é irónico ver o Dr. Rui Rio a exigir ao professor Marcelo Rebelo de Sousa que se fique atado a declarações que fez e ele fica completamente liberto para alterar a data das eleições para quando bem entende e quando bem acha oportuno, porque acha ele que há alterações de circunstâncias que assim justificam. Eu acho Mas isso a lamentável. audiência a Paulo Rangel, a audiência que o Presidente da República concedeu a Paulo Rangel, não expôs também um pouco Marcelo Rebelo de Sousa e não se pôs ele a jeito, no fundo, para entrar também nesta guerra interna dos partidos? Sabe, eu sou um institucionalista e acho que o Sr. Presidente da República é livre de receber quem muito bem entende no livre-arbítrio de todas as audiências que entende que são essenciais para formar uma opinião. E se entendeu que deveria receber o Dr. Paulo Rangel, deve receber o Dr. Paulo Rangel. Se entender que deve receber o Dr. João Proença ou o Dr. Paulo Pedroso, deve recebê-los e discutir com eles o que entender e nós não temos rigorosamente nada a ver com isso. Acho que não devemos condicionar a agenda do Sr. Presidente da República e quem somos nós para o fazer. Acho, aliás, que há um achincalhamento durante esta semana da figura do Sr. Presidente da República que nós, enquanto republicanos, não podemos aceitar. E não podemos aceitar e não vê razões nenhumas para que isso aconteça, Nuno Botelho. Não vê razões da parte dadas pelo próprio Presidente para ser colocado nessa situação. Eu posso justificar essa audiência, por exemplo, com o facto do Sr. Presidente da República entender que o Dr. Paulo Rangel é um putativo líder do PSD, um candidato que pode eventualmente vir a ser líder da oposição ou primeiro-ministro e, portanto, está no seu direito de querer ouvir a opinião desse cidadão. Ou, pura e simplesmente, porque entende que pode ser útil por qualquer questão que nós não sabemos qual é, que pode até ser jurídica, pode ser de outra índole. E, portanto, desse ponto de vista, não nos cabe a nós achincalhar a figura do Sr. Presidente da República e entrarmos numa discussão que eu acho que, desse ponto de vista, o Dr. Rui Rio está a prestar um péssimo serviço à democracia e isto tem que ser dito e por mais que me custe, tenho que o assumir, porque acho que isso não é aceitável. E, portanto, desse ponto de vista, uma coisa são as disputas internas, outra coisa é o achincalhamento da figura institucional do Sr. Presidente da República, que enquanto republicano não posso aceitar e acho que não devemos aceitar. Os políticos têm que se dar ao respeito, as pessoas têm que se dar ao respeito, a nossa democracia já tem problemas que cheguem para nós não podermos aceitar uma figura dessas. Outra coisa são os problemas do país e acho que, de facto, o Sr. Presidente da República é livre de decidir a data das eleições quando bem entendo. Entendo, enquanto líder associativo, que não há pressa absolutamente nenhuma. Acho que temos tempo, como disse o João Proença e muito bem, o Governo está em funções, não há nada que de facto venha aqui a criar qualquer problema ao país. O orçamento só entrará em funções lá para maio ou junho do próximo ano e, portanto, não é por mais 15 dias ou 3 semanas que nós iremos ter algum problema económico ou financeiro por causa disso. Infelizmente, não é. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que os portugueses devem ser esclarecidos, devemos todos fazer um esforço para que haja cada vez mais portugueses a votar, tentarmos combater a abstenção, tentarmos esclarecer os portugueses, tentarmos levar os portugueses a votar, seja num partido ou noutros partidos, não interessa. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que estamos todos a prestar um bom serviço à democracia se apelarmos, de facto, ao esclarecimento dos portugueses. E isso é que me parece que é e que deveria ser a função dos líderes partidários. Margarida Balseiro Lopes, estando o PSD com eleições diretas marcadas para o dia 4 de dezembro, depois há um congresso que não se sabe ainda bem quando é que se realiza, no fundo vai sobrar pouco tempo para fazer campanha eleitoral, seja qual for o presidente que saia dessas eleições diretas. Eu acho exatamente o contrário, porque eu acho que isto é uma grande oportunidade
para o líder eleito, seja ele qual for, seja o Paulo Rangel, seja o Rui Rio, poderem apresentar não só aos militantes, como aos portugueses, aquelas que são as suas principais ideias e a visão para o país. E, portanto, eu acho que estas eleições devem funcionar como uma espécie de primárias, de modo a apresentar aquele que é o seu projeto aos portugueses. E, portanto, significa que nós vamos ter uma oportunidade no mês de novembro, em dezembro, respeitando, obviamente, o período natalício, o mês de janeiro, e as eleições, em função da data em que vier a ser escolhidas, naturalmente terão lugar. Mas eu acho que é, de facto, uma grande oportunidade para o PSD. Não estar, ao contrário daquilo que diziam lutas internas, são eleições, é a democracia a funcionar e, portanto, não devemos ter medo da democracia e os candidatos também não podem ter, deixe-me que lhe diga, não podem ter medo de ir a eleições. Faz parte da democracia. E a Margarida acha que, tal como Paulo Rangel, que o PSD deve ir sozinho nas próximas legislativas, sem coligações? O normal é que isso aconteça, não é? O PSD é um partido de vocação maioritária e, portanto, tem de ambicionar, naturalmente, indo a eleições sozinho, ambicionar a fazer governo. Sem prejuízo de ter os seus parceiros preferenciais, e isso não é colocado em causa, mas a sua autonomia eu acho que deve ser, obviamente, preservada. E os parceiros preferenciais são, calculo, o CDS e a Iniciativa Liberal também. Quer dizer, Chega não. Lá está. Da parte do Paulo Rangel já houve essa clarificação e, portanto, o Chega seria pisar essa linha vermelha. Daquilo que interpretei há pouco da entrevista de Rui Rio é que já não tem esse entendimento e, portanto, abre portas a conversas com o Chega e, portanto, até nesse aspecto a campanha é muito importante para clarificar, porque é legítimo que estes dois militantes que se apresentam à presidência do PSD tenham, de facto, entendimentos diferentes daqueles que são os parceiros preferenciais. E as eleições são muito importantes para clarificar exatamente isso. Paulo Pedroso, há muita gente com medo do que pode sair do cenário, que pode sair das próximas legislativas antecipadas. Há quem receia até cenários de ingovernabilidade, cenários em que não seja possível fazer maiorias à esquerda nem à direita. Os partidos devem partir sem traçar linhas vermelhas, porque qualquer tipo de alianças pode ser necessária num cenário pós-eleitoral. Está na disponibilidade dos partidos. Terão que ser os partidos, quando definirem a sua estratégia, que terão que perceber se têm vantagem ou não têm vantagem em ter linhas vermelhas traçadas, em ter entendimentos pré-eleitorais, em ter compromissos sobre entendimentos pós-eleitorais. Eu julgo que era melhor para a democracia e era melhor para o nosso país que, pelo menos, tivéssemos uma noção clara de com quem é que algum partido não entende que tem condições para ter uma solução de governo. Acha que os portugueses devem saber isso no momento em que vão às urnas? Porque, repare, um dos problemas que levou a esta crise é que, objetivamente, em 2019, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda foram a eleições com a ideia de renovação da geringonça e, objetivamente, não o fizeram a seguir. Porque o que morre aqui é a viabilização do orçamento. O entendimento político entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda em torno do governo já tinha morrido há 2 anos, criando até uma situação contraditória. É a ausência de um acordo escrito que leva a esta situação? Para mim, o escrito ou o oral é um problema técnico. Mas, o acordo em si. Mas é a ideia de acordo, é a ideia de compromissos programáticos mínimos, porque, no fundo, os partidos à esquerda disseram aos eleitores em 2019: nós queremos continuar a ter um entendimento. E a primeira coisa que fizeram foi dizer, nós vamos ver isto caso a caso, e criou-se esta situação que, no fundo, grande parte do ano os partidos à esquerda divergem no Parlamento. A Margarida está lá, saberá melhor que eu, mas já apareceram aqui números em cima da mesa nas últimas semanas de que o PS e o PSD votam muito mais perto um do outro do que dos outros partidos. E depois temos a época da mercearia orçamental. E na época da mercearia orçamental, o PS, o PCP, em particular o PS e o PCP no último ano, porque o Bloco de Esquerda rompeu há um ano atrás, aparecem a discutir compromissos orçamentais que não têm base programática. Agora, eu diria, este gesto do PCP, por exemplo, tem alguma ilegitimidade, porque, de facto, o PCP argumenta que o orçamento cai com base num argumento não orçamental.
Portanto, ou seja, com algo que não tem a ver com o Orçamento de Estado. Mas, por outro lado, eu percebo-os, porque sem qualquer tipo de compromisso, eles estariam a viabilizar um orçamento para uma visão de governação com a qual não concordam e que, ou melhor, nem sei se não concordam, mas com a qual, neste momento, eles percebem que os prejudica depois de terem tido uma derrota autárquica pesada e de terem uma visão sindical, e dentro do PCP, que é uma organização como as outras, seguramente, digamos, os esteios autárquico e sindical desequilibraram-se na sequência dos resultados autárquicos. O Governo, de algum modo, tinha que antecipar que isto ia acontecer. Mas, em relação à sua pergunta, o que me parece que é muito importante agora é que os portugueses percebam qual é a narrativa de quem vai para o poder. Porque eu acho que hoje a generalidade dos portugueses ainda está um pouco atónita. Quer dizer, ainda ninguém percebeu muito bem o que é que aconteceu. Ainda ninguém percebeu muito bem porquê. Ainda não é muito claro o que é que... Repare, o PS e o Bloco de Esquerda ainda andam a trocar acusações sobre se havia 9 propostas que foram aceitas ou 9 contrapropostas que não foram aceitas. Passando isto, parece-me que podem emergir aqui 3 narrativas. O PCP e o Bloco de Esquerda com a narrativa de que o PS não lhes dá suficiente importância, portanto não os deixa influenciar a agenda. O PS com a narrativa de que está cerceado na sua capacidade de defender o interesse nacional, e o PSD com a narrativa de que a geringonça foi um atraso de vida nestes anos para o país. A propósito disto tudo, parece-me muito interessante que Paulo Rangel tenha introduzido a linha vermelha com o Chega, porque um dos cenários possíveis, se nós olharmos para o que aconteceu na Europa, para o que tem estado a acontecer na Europa, é a fragmentação continuar. Portanto, é os pequenos partidos, precisar do Chega para ter uma maioria continuarem a crescer. E, portanto, nem o bloco de partidos à esquerda, nem o bloco de partidos à direita, chamemos direita constitucional, no sentido do bloco de partidos que não põe a Constituição em causa, chegarem aos 115 deputados. E essa seria uma situação nova e um bloqueio no sistema que Rui Rangel, de algum modo, já clarificou, a dizer um pouco como disse a CDU alemã, como disse a senhora Merkel, que com o Chega nunca, mas que Rui Rio, que provavelmente iniciou o seu percurso de descida, quando não foi capaz de travar a aliança com o Chega nos Açores, de algum modo está a procurar manter esse cenário em aberto. E estes portugueses pensarão neste momento não só o que é que aconteceu, como é que vai ser daqui para a frente. João Proença, esta crise nos parceiros à esquerda, o que é que diz sobre o futuro pós-eleitoral? Há condições para estes 3 partidos voltarem a entender-se ou a geringonça morreu mesmo? Olha, vou-lhe responder à sua questão, mas permita-me um problema na questão do orçamental. Vamos lá ver, o país vai viver em duodécimos. Mas há uma figura que é a antecipação dos duodécimos. Pode ser feita. Ou seja, é possível o Governo gastar em janeiro, fevereiro, março o que estava previsto na lei, mas tem que respeitar o quadro geral do orçamento aprovado. Diga-se de passagem que o orçamento em Portugal nos últimos anos tem sido um pouco, através da figura das cativações, as finanças têm feito o que quer do orçamento. E é profundamente negativo. E é profundamente negativo. Mas o orçamento de facto, criativo. Impede muitas decisões, mas, de qualquer modo, durante alguns meses pode não haver orçamento. A figura da antecipação dos ODES permite resolver muitas situações. Não todas, mas permite resolver muitas situações. Respondendo à sua questão, eu acho que, de facto, do resultado eleitoral, todos os partidos têm que ter a humildade democrática de aceitar, respeitar o voto dos portugueses. Portanto, ler o voto dos portugueses, encetar os diálogos necessários. Eu acho que dos últimos meses, qual é a experiência? Bem, é praticamente impossível haver um Bloco Central em Portugal. É muito difícil haver, de facto, um governo tipo geringonça, como houve, digamos, no primeiro governo. Portanto, digamos, há que haver um diálogo entre partidos. Ter maioria absoluta? Ou... Não, se não tiver maioria absoluta, acho que tem que haver a humildade democrática também de outros partidos para procurar governar sem maioria. Aliás, também tem que se ver. Se esta solução de diálogo à esquerda parece esgotada neste momento, não é? Porque senão não houve... Já houve experiências, aliás, há bocadinho o Dr. Assis, o Presidente do Conselho Económico e Social, referiu realmente até a experiência do governo de António Guterres. Digamos, o problema, uma questão é participação formal num governo.
Eu lembro-me até do Bloco de Esquerda, a certa altura até dizia que eventualmente participaria no governo. Mas o que se passou nos últimos meses torna muito, muito difícil o diálogo que refaça uma geringonça. Agora, não torna difícil um diálogo à esquerda para tentar viabilizar uma situação minoritária, mas que em pontos fundamentais... Por vezes à esquerda e por vezes à direita? Não, se falhar à esquerda tem que funcionar à direita. O problema é se a direita não tem a maioria em Portugal, se a maioria continua a ser de esquerda, há uma situação que para mim é clara. O PS não pode continuar prisioneiro do Bloco do PC, quem é em questões centrais, nomeadamente relativas à União Europeia, divergem completamente e António Costa é a pessoa para fazer esse papel de diálogo com o PSD, depois de ter encostado o PSD a um canto, como o PSD se tem queixado neste último ano? Acho que isso é passado. É passado, o problema é quando houver... As marcas ficam para o futuro. Não, as marcas ficam e por isso eu digo... Tem que ser ultrapassadas. Se é praticamente impossível o Bloco Central... Também é muito difícil o diálogo à esquerda e, portanto, é evidente que não pode haver bloqueamentos em democracia. É necessário a humildade de todos os partidos dizer houve resultados eleitorais, os portugueses disseram o que queriam. Se agora não há condições para ter um governo de maioria absoluta à esquerda ou à direita de um partido ou de uma coligação de partidos, bem, tem que haver um entendimento para haver um governo que governe o país em condições minoritárias, mas com alguns acordos claros que viabilizem esse acordo minoritário. O Nuno Botelho vê condições para que isso possa acontecer, por exemplo, com o Partido Socialista, ficar o Partido Socialista a governar sem maioria, procurando entendimentos à esquerda e à direita? Bom, eu vejo isso possível, desde que não haja declarações como aquela do Dr. António Costa, que só olhará à esquerda para a viabilização dos orçamentos e para a sua política. E, portanto, se começar a olhar mais para o centro e para o centro-direita, eu acho que se calhar conseguiremos todos encontrar os tais compromissos que o Paulo Pedroso falava no início, e muito bem. Eu acho que nós temos que analisar, e este é um argumento também que deve ser encontrado, nós temos que ir com calma, porque já vimos o que se passou, por exemplo, em Espanha, em que houve 3 eleições legislativas seguidas para encontrar uma solução. Nós não podemos encontrar Corremos esse risco em Portugal, na sua opinião, ou não? Se não tivermos cuidado e se andarmos depressa demais a tentar encontrar aquela solução que tem que ser logo a seguir ao Natal e se calhar com jeitinho no dia de Natal ainda irmos todos votar, nós de facto, e estou obviamente a brincar com isso, mas pelo Dr. Rui Rio, como eu ouvi há bocado, parece que sim, quase no dia de Natal íamos todos votar. E portanto eu acho que nós temos que ter cautela, muita calma, prudência, para não encontrarmos aqui situações de bloqueio. Entendo que de facto a geringonça morreu com a votação do orçamento. Acho que vai ser muito complicado, porque as incompatibilidades vão ser grandes. Bloco de Esquerda e PCP vão sofrer uma erosão muito grande nas postas legislativas, é a minha opinião, e portanto vão sentir isso na pele e portanto vão ter cada vez mais dificuldade num diálogo com o PS. Se o PS de facto for o partido mais votado, terá que olhar noutras soluções, mas eu acho que em democracia há sempre soluções e é sempre possível dialogarmos, é sempre possível encontrarmos soluções, desde que os líderes estejam imbuídos do melhor espírito, e assim como os dirigentes associativos, que é o melhor para o país, e encontrar as melhores soluções e tentarmos com isto fazer com que o nosso país progrida, o nosso país cresça, que é o que todos nós pretendemos, ou seja, melhores soluções para as empresas, que por sua vez traz melhores soluções para os trabalhadores, que por sua vez traz crescimento económico, que por sua vez todos nós crescemos e todos nós vivemos melhor. E por isso, eu acho que essa é que deve ser o grande foco, e não estas guerras de alecrim e manjerona que de facto a ninguém aproveita. E acho que devemos, mais uma vez, digo isto e acho que é importante, devemos ter calma, devemos dar tempo e espaço ao Sr. Presidente da República para ponderar com calma a melhor data que entender, e essa será de facto a melhor solução, porque será a solução de quem tem que decidir. Margarida Balseiro Lopes, pelo que temos ouvido de Paulo Rangel, será difícil haver entendimentos com António Costa, será difícil imaginarmos o PSD a viabilizar soluções apresentadas pelo Partido Socialista. Talvez com Rui Rio esse cenário fosse mais fácil. Eu acho que, e pegando num aspecto que o Paulo Pedroso estava a dizer, que eu acho que é muito importante, a dificuldade em encontrar consensos com o Partido Socialista é porque o Partido Socialista não está num sítio onde tradicionalmente costuma estar. Este Partido Socialista não é o Partido Socialista de Mário Soares,
não é o Partido Socialista de António Guterres. Foi um partido que se radicalizou. É mais à esquerda? Muito mais à esquerda. Daí que, e voltando àquilo que há pouco diziam, não se compreende de facto este divórcio litigioso na praça pública da geringonça e do fim da geringonça. Porque, substantivamente, este orçamento é igual aos outros orçamentos. Despeja 3 mil milhões de euros em empresas públicas, sem haver prestação de contas, não tem medidas de apoio às famílias nem às empresas e, portanto, aquilo que nós verificamos é que com este Partido Socialista, de facto, é muito difícil qualquer tipo de entendimento, até porque o Partido Socialista não tem maioria absoluta, mas comporta-se como se tivesse maioria absoluta. Ataca entidades reguladoras, coloca verbas no Orçamento de Estado, e há pouco diziam isso, mas não os executa, faz tábua rasa, é letra morta e, portanto, bem pode anunciar mais 1.000 milhões para a saúde se depois não os executa. Na prática é também uma fraude democrática, porque está a violar aquilo que o Parlamento decidiu. Com este Partido Socialista e com esta, muitas das vezes, até com uma postura autoritária e desrespeito democrático, é muito difícil negociar naturalmente. A Margarida deu a volta à minha pergunta, colocando a questão do lado do Partido Socialista. Mas Porque é sobre o Partido Socialista que temos hoje e não do Partido Socialista de Soares ou de Guterres que nós estamos a discutir. E, portanto, se for este partido, a discutir sobre um PSD que tem neste momento 2 candidatos à liderança e 2 visões diferentes sobre aquilo que deve ser a relação com o Partido Socialista. É isso que, no fundo, também está em causa. Eu acho que há 2 visões diferentes. Nestas eleições. Aquilo que o Paulo Rangel diz é que o PSD não pode ir para eleições no pressuposto de que vai dar ou não a mão ao Partido Socialista. O PSD tem de ir para eleições para ganhar eleições. E no dia em que for para eleições achar que vai perder, honestamente, não está a ser o PSD. Porque há uma coisa que é muito importante. Em democracia, as pessoas têm de ter alternativas. E o PSD tem de ser essa alternativa, que é necessariamente diferente da alternativa que é protagonizada pelo Partido Socialista. Independentemente de depois das eleições a estratégia poder ser revista e, olhados os vários cenários, tomar atitudes em consonância. Eu acho que os vários atores terão de ser naturalmente consequentes com aqueles que forem os resultados e alguns deles, e eu acho que o Partido Socialista deve ganhar alguma humildade. E o Paulo Pedroso, como é que vê esta ideia de que vão ser necessários entendimentos forçosamente com o PSD? Eu penso que nesta fase o que está em cima da mesa é que os partidos sejam claros com os eleitores. Eu julgo que uma das coisas que António Costa teve que tem grande mérito é que quando António Costa quis acabar com o arco da governação, não esteve à espera do dia das eleições para dizer que tinha essa ambição. Aliás, se andarem um pouco para trás, nessa altura ninguém acreditou no que ele estava a dizer. E digamos, mesmo depois das eleições, havia pessoas dentro do Partido Socialista que ainda não tinham interiorizado que isso ia acontecer. Eu acho que isso foi um salto em frente do ponto de vista democrático. E seria muito mal se estas eleições nos fizessem voltar para trás. Ou seja, de facto, PS e PSD têm que clarificar perante os portugueses como é que, em campanha eleitoral, como é que se olham um em relação ao outro perante os cenários eleitorais. Não que eu tenha nada contra que os cenários estejam em aberto. Não creio que a Alemanha seja pior governada pelo facto de, se ir para eleições sem se saber, qual é a coloração de quem vai governar a seguir. O que me preocupa e o que eu acho que o país pode ter aprendido com a geringonça é que não é muito viável para as necessidades de desenvolvimento do país a existência de governos que assentam em entendimentos frágeis. Porque no passado, o João dizia aqui, é verdade, o PS foi governo minoritário, o PSD também foi governo minoritário. Mas havia uma regra não escrita que o primeiro orçamento de quem ganhasse as eleições entre estes 2 partidos era viabilizado pelo outro. E essa regra foi quebrada. E a partir do momento em que essa regra foi quebrada, mudaram as regras da governabilidade. Aliás, António Costa, ainda na primeira campanha eleitoral de 2015, relembrou isso. Em regra, nós poderíamos ter, este princípio tradicional. Como não creio que se vá voltar a isso, eu estou convencido que uma das lições desta crise é que nós não podemos voltar a ter governos minoritários, nem do PS nem do PSD, nos termos do que eram os governos minoritários antes da geringonça, chamemos-lhe assim. E, portanto, a geringonça mudou o sistema partidário num ponto essencial. Mas o Paulo Pedroso vê a hipótese de algum dos partidos conseguir maioria?
Isso depende dos portugueses. Mas eu não tenho bola de cristal. Na análise, sim, claro, mas na análise que faz não creio, da evolução da política portuguesa, do comportamento dos partidos, eu penso que os resultados eleitorais no dia de hoje estão em aberto. Os resultados eleitorais no dia de hoje estão em aberto. Se quisermos olhar para as tendências da ciência política, há uma coisa que o Pedro Magalhães chamou a atenção. No passado, todas as dissoluções mudaram o equilíbrio de poderes no Parlamento. E, portanto, começaria por dizer que se o próximo Parlamento for igual a este do ponto de vista dos grandes equilíbrios, isto é uma derrota do Sr. Presidente da República. Porque isto significa que o Presidente da República devolveu a voz aos portugueses e os portugueses responderam: não queremos mudar nada. E se isso acontecer, e não é um cenário que eu afasto, isto levanta uma questão que é PS, PCP e Bloco de Esquerda, antes de partirem para outras aventuras, digamos assim, têm que perceber se os portugueses, ao devolver um Parlamento parecido com o que tinham, não lhes estão a dizer que querem que eles se entendam de outro modo. Nesse cenário, estou convencido, António Costa deixou de ser uma vantagem do Partido Socialista e terá passado a ser, não direi como digamos que um fator negativo, mas terá passado a ser parte do problema e nesse dia provavelmente não é parte da solução e há dentro do Partido Socialista outras pessoas com mais vontade de protagonizar esse novo entendimento. Ou seja, o Paulo Pedrosa está a prever que possa ter de haver uma mudança de liderança no PS na sequência das eleições. Tudo pode acontecer e acho que é um cenário possível no caso de devolução de um Parlamento igual. Portanto, no caso de devolução de um Parlamento igual, isto significa que os portugueses acham que nem o Sr. Presidente da República teve razão em dissolver o Parlamento, nem o Governo teve razão em não negociar com os partidos à sua esquerda. Não exclui de todo a possibilidade de uma vitória, no sentido de que os partidos à direita tenham, digamos, mais votos. E aí há um problema que se pode levantar, que é, eu percebo a lógica de Rui Rio ao querer ir buscar o CDS, embora o CDS hoje seja um partido que eleitoralmente não vale, digamos, não tem valores, mas a questão de saber qual é o partido mais votado pode voltar para cima da mesa e se, portanto, nós tivermos uma situação em que PSD, CDS, Iniciativa Liberal e PAN, porque admito que num cenário desses o PAN pudesse vir a fazer parte dessa convergência, mas se os 4 partidos não tiverem 116 deputados, a direita tem um problema, porque a direita tem que dizer aos portugueses se prefere governar com entendimentos à esquerda, sendo que o PS aí terá um problema para viabilizar, ou se quer governar com viabilização do Chega. Sim. E aqui eu estou de acordo com a Margarida. Há uma clarificação muito importante que tem que ser feita dentro do PSD agora. Se o PS tiver maioria absoluta, eu diria que essa é a vitória total de António Costa. Portanto, no fundo, os portugueses vieram dizer, ou se não chegar à maioria absoluta, mas estiver muito perto dela, portanto, os portugueses vieram dizer, de facto, o PCP e o Bloco de Esquerda foram irresponsáveis neste processo. E nesse caso de alteração na liderança do PS, terá de ser alguém que seja capaz, que tenha mais capacidade do que António Costa para unir a esquerda? Eu penso que na nova geração de dirigentes socialistas, não na geração de António Costa, mas na nova geração de dirigentes socialistas, há mais que uma pessoa com vontade de fazer esse trabalho. Se calhar uns mais perto de um entendimento privilegiado com o Bloco de Esquerda, outros mais perto de um entendimento privilegiado com o PCP, mas vejo na geração que está hoje na casa dos 40 anos, mais pessoas com essa disponibilidade do que na geração de António Costa, Carlos César, Augusto Santos Silva, que são muito mais pessoas, se quiser, herdeiras daquela velha tradição de que PS e PSD viabilizam-se reciprocamente depois da vitória de um ou do outro. João Proença, quer partilhar connosco a sua ideia sobre estes cenários pós-eleitorais? António Costa pode ser, de facto, pode ter de entregar a liderança do Partido Socialista? Acho que não. Acho que não. Eu revejo-me num Partido Socialista de matriz social-democrata, o Partido Socialista de Mário Soares. O Partido Socialista que entrou na Internacional Socialista. Portanto, não quer um líder mais à esquerda, mas sim um líder mais ao centro. Não, acho que há um risco. O PS corre um sério risco de alguma fragmentação. Se abandonar, por um lado, digamos, esquerdizar completamente. Segundo, abandonar o centro ao PSD. Porque é uma vitória de pirro. Se abandonar o centro, é evidente que a direita vai ser maioritária, porque ocupa o centro. O PS está bem onde sempre esteve. E, portanto, é um social-democrata, é um PS socialista, como todos os países do sul da Europa, de vez de chamarem sociais-democratas. Mas concorda com o que dizia há pouco a Margarida, que este é um PS mais à esquerda do que era até agora?
Há um bocadinho mais à esquerda. O problema é se fica dependente da extrema-esquerda. São duas coisas totalmente diferentes. É a dependência total, por não ter maioria absoluta, se os portugueses não lhe aderem, de ficar obrigatoriamente dependente da extrema-esquerda para ser viabilizado e bloquear soluções governativas em Portugal. Isso acho que não. Acho que temos que nos habituar a um Parlamento com muito mais partidos, um Parlamento com muito mais soluções governativas e, de facto, neste momento não há o mínimo de condições para haver um governo de bloco central. Portanto, são os panoramas que eu vejo em termos imediatos. Nem um governo, nem concebe que um dos partidos possa ter maioria absoluta. Parece-lhe difícil. Não, é possível. Isso aconteça? É possível, é difícil, é possível. Os portugueses vão ser chamados a pronunciar-se e é em função do resultado eleitoral que tem que haver diálogo político, que é a base fundamental da democracia, para encontrar uma solução António Costa governativa. deve apontar claramente nesse sentido para a maioria absoluta claro. no discurso que vai fazer aos portugueses nesta campanha eleitoral. Quanto a mim é indiscutível que ele vai apontar a maioria absoluta, até perante o bloqueamento que se verificou agora em termos de geringonça. Mas, de facto, se houver diálogo político, o país tem uma solução governativa forte. Neste momento estava um bocado, digamos, com perspectivas muito imediatas em termos de governação. E o país tem que claramente apostar no crescimento, na competitividade, no emprego, o que implica realmente ter força para implementar as políticas. Não pode haver um governo que define determinadas políticas e depois uma maioria entre a direita e o PC e o Bloco de Esquerda decidem soluções totalmente contrárias às políticas do governo. Isso aqui é absurdo em Portugal e que não pode continuar. Mas permita-me também um pouco fazer a ponte, porque a democracia não se constrói só com diálogo político, também se constrói com diálogo social. No imediato, este governo tem a obrigação de forçar o diálogo social. Por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo não implica que haja um acordo com os parceiros sociais. Implica obrigatoriamente o diálogo com os parceiros sociais. Se houver acordo, ótimo. Se não houver, o governo O diálogo parece também estar um pouco em crise agora com esta decisão das confederações patronais abandonarem a concertação. Ou acha que isso é um episódio já ultrapassado? Não, o diálogo está em crise há longos meses, digamos. O diálogo está em crise em termos de não discutir nenhuma solução importante, não procurar acordos, depois as discussões não se sabem como é que se concluem e, portanto, foi isto a origem à decisão dos empresários. Portanto, acho que tem que se apostar claramente no diálogo social como uma componente fundamental da democracia. Calculo que esta será também a opinião do Nuno Botelho, mas gostava de lhe perguntar se considera que neste momento a decisão de realizar eleições, portanto, haver uma clarificação política, é importante para a recuperação económica do país. Sim, eu relativamente à questão do diálogo social também devo dizer que de facto também não é numa cultura de quero para o cimando como estava este governo ultimamente. Aliás, o incidente na concertação social recentemente vindo de um governo minoritário mostra muito também do estado a que chegou este governo e a forma como estava a governar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que esse tipo de atitudes em nada beneficiam quem governa e muito menos quem é governado. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que isso não devemos insistir nisso. Eu acho que, de facto, relativamente à sua pergunta, eu acho que nós devemos evoluir para eleições e as eleições e a clarificação serão necessariamente benéficas para o crescimento económico e para a melhoria. Mas para isso, tal como foi aí dito, eu acho que tem que haver falar verdade aos portugueses e, de uma vez por todas, também haver um discurso e uma visão de país e que país é que queremos construir. E isso também tem estado muito afastado do discurso político. Eu não ouço muito falar sobre que país é que nós queremos construir. Ouço falar de PRRs, de bazucas, mas não ouço falar de que dependência queremos ter do Estado ou não, de que relação queremos ter com o centralismo, como devemos descentralizar, que competências, como efetivamente o podemos fazer, e isso é que sim é importante para, de facto, dar desenvolvimento ao país. E estas eleições e esse diálogo que estávamos aqui a falar é fundamental. Falar verdade, sim, mas também apresentar projetos que, de facto, falem aos portugueses e sejam construtivos para aquilo que é, de facto, necessário para o país crescer.
E acha que há condições para que esse debate aconteça agora até às eleições, ou é difícil? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, até com a mudança de protagonistas, acredito que sim. Até o Paulo Pedroso falou agora, eventualmente, de alteração no PS também, não sei se antes ou depois das eleições, mas quer dizer, também será aí também uma clarificação que eu acho que pode ser interessante para perceber. Agora, eu estou em crer que ela também extremará à esquerda o PS e como diz João Proença, pode também dar aqui, entregar o centro à direita e, portanto, desse ponto de vista, pode não ser benéfico para o Partido Socialista. Portanto, o que eu acho é que temos cada vez mais uma situação política portuguesa muito fragmentada, mas não estou nada convencido que seja impossível uma solução governativa no futuro, nas próximas eleições legislativas, sejam elas em fevereiro, e, portanto, desse ponto de vista, acho que estamos em condições, haja esclarecimento. Os portugueses têm-nos dado sempre lições e mostrado que sabem votar, na hora têm sido sabedores e, portanto, desse ponto de vista, acho que temos que estar perfeitamente tranquilos, porque chegará a hora e eles saberão entregar o seu voto da melhor forma possível. Nuno Botelho, muito obrigada. Agradecimentos também ao Paulo Pedroso, ao João Proença e à Margarida Balseiro Lopes por terem estado neste dilema. Já a seguir, notícias atualizadas na primeira hora com o jornalista José Gabriel Quaresma. Continuo com a 24. Tenham uma boa noite e um ótimo fim de semana.